Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Quero trazer uma palavra, uma mensagem, um sermão expositivo, ou seja, pregar sobre... Glória a Deus. Pregar sobre os detalhes desse texto aqui. Nós lemos rapidamente e quem sabe Deus não revelou nada para você lendo rapidamente, mas Deus colocou algo aqui para transmitir essa noite para os nossos corações. Olha o que Jesus está dizendo. Quando um espírito imundo sai do homem, para sair, ele tem que entrar. A pergunta que eu fiz para mim é: como é que um espírito imundo, ele entra dentro de uma pessoa e mora ali? Para nós sabermos, o espírito imundo, ou os demônios, eles não têm autoridade, poder e arbitrariedade para entrar dentro de um ser humano. Ele não tem esse poder próprio. Ele não tem essa arbitrariedade para entrar dentro de um corpo e habitar ali e morar ali. Ele não tem. Para que um espírito imundo ele possa entrar dentro de alguém e morar dentro desta pessoa, existem algumas portas espirituais que precisam ser abertas. E para que essas portas espirituais sejam abertas, esta pessoa, ela tem que viver uma vida diária imoral. Ela tem que viver uma vida rotineira imoral. E eu anotei aqui algumas coisas que essa pessoa, vivendo na sua vida rotineira, na prática, quando ela pratica esses tais atos na sua vida diária, então abre-se portas espirituais, dando legalidade para que os espíritos imundos entrem dentro desta pessoa e more ali. Algumas práticas são essas. Práticas ocultas e espiritismo. Quando uma pessoa, ela começa a praticar práticas ocultas e espiritismo diariamente na sua vida rotineira, abre-se então umas portas espirituais aonde dá legalidade para os espíritos imundos habitar. A idolatria também é um ato que, se uma pessoa praticá-la toda a vida, em uma vida rotineira, abre-se essas portas espirituais para que ele entre e habite ali. Pecados diários também, abre-se porta para que os espíritos imundos tenham legalidade para entrar dentro de um corpo de uma pessoa e habitar ali. A rebeldia contra Deus é uma das práticas humanas que, se o ser humano se rebelar contra Deus a vida toda e em toda a sua vida diária, também abre-se portas para que o espírito imundo entre e more ali. Pactos espirituais também abre-se portas para que os espíritos imundos entrem dentro desse corpo e more ali. Frequentar ambientes carregados de espíritos imundos também abre-se portas para que o espírito imundo entre dentro deste corpo e more ali. Falei só algumas, os irmãos sabem outros aí, né? Quando eu levo uma vida rotineira, fazendo essas então eu dou legalidade para eles entrarem
e morar aqui. Porque o espírito imundo não tem legalidade e arbitrariedade própria para entrar em humano. Não tem. Eu preciso abrir essa porta, dar essa legalidade para que ele entre. Aqui eu citei algumas práticas que abrem as portas para ele entrar. Quando você consulta cartomante, tarô e outras coisas mais, eu estou dizendo uma vida rotineira. Uma vida rotineira. Uma pessoa que vive desta forma. Toda a vida desta forma, ele abre então porta e dá legalidade para que o espírito imundo entra e more ali. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus disse assim, ó. Quando um espírito imundo sai do homem. Se sai é porque entrou. E por que entrou? Porque ele deu legalidade para ele entrar. Só que Jesus está dizendo que ele sai. Aí a pergunta minha foi, como é que um espírito imundo vai sair do homem? De duas formas. A primeira forma é pelo próprio Jesus expulsando este demônio, esse espírito imundo de dentro da pessoa. Quando Jesus estava ainda na terra, porque quem está agora é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, o próprio Jesus, pelo poder da palavra, expulsava os espíritos imundos da vida das pessoas. Depois, Jesus, no capítulo 10 de Mateus, Jesus ele vai enviar os seus discípulos. E quando ele vai enviar, antes dele enviar, Jesus vai dar autoridade para que eles expulsem os espíritos imundos das pessoas. No capítulo 16, versículo 15 do Evangelho, que segundo escreve Marcos, Jesus vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, para que esse espírito imundo saia do homem, só pela autoridade de Deus, pelo poder do nome de Jesus. O espírito imundo não sai de uma pessoa você levando água ungida. O espírito imundo não sai de uma pessoa você batendo nele com lenço ungido. O espírito imundo não sai de uma pessoa você levando rosa vermelha para a tua casa ungida. O espírito imundo não sai de uma pessoa você levando sabonete da unção, você levando óleo ungido. O espírito imundo, segundo a Bíblia Sagrada, só sai assim, ó. Em nome de Jesus, sai dele. Aí ele sai. Pastor, de outra forma é invenção. Outra forma são práticas ocultas. Segundo a Bíblia, nós somos pentecostais clássico. E segundo a Bíblia, é só no nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Qualquer outro tipo, acenda o alerta. Tem alguma coisa errada. Qualquer outra prática, acenda o alerta. Tem alguma coisa errada. Porque segundo a Bíblia Sagrada, Jesus disse, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome expulsarão demônios. Louvado seja Deus. Levanta a mão direita para o céu. Há poder no nome do Senhor Jesus. Lavraxanda labracaia até. Aleluia. E deixa eu falar uma verdade aqui.
Essa autoridade no nome de Jesus não é só nós que somos ministros da palavra. Não é só nós que somos diáconos, que somos pastores, que somos evangelistas, que somos presbíteros, não. É para todo aquele que aceitou Jesus como Salvador da sua vida. É para todo aquele que entregou corpo, alma e espírito para o Senhor e vive uma vida de renúncia diária no dia a dia. É para você que é ungido pelo Espírito Santo de Deus. É para você que é intercessora. É para você que é adoradora. É para você que entregou a vida para Jesus. Vive uma vida de oração. Vive uma vida de renúncia. Pelo menos tenta todos os dias andar correto. Essa unção está sobre a tua vida. E você tem autoridade para chegar na tua casa, pisar o pé lá, não esperar pelo pastor, pelos presbíteros, não esperar por ninguém, nenhum pregador deste mundo. Essa autoridade está sobre você. Pisa na tua casa, levanta a mão nos cômodos e fala: aqui não, sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Ele tem que sair porque Jesus te deu autoridade. A autoridade está sobre você. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Mas Alexandre, eu não prego, e daí? Alexandre, eu não canto, e daí? Alexandre, eu não leio nem a palavra introdutória, e daí? Não é para quem prega, para quem canta, para quem anda bonito. É para quem entregou a vida para Jesus de Nazaré. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. É assim que ele sai. Quando o Espírito sai do homem, como que ele sai? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria ficar um pouquinho mais aqui, porque o pastor tem vários anos de ministério e sabe que o que tem de crente que fica ligando, vem aqui em casa expulsar não sei o quê. Por isso que eu quero ficar aqui. Eles não entendem que a autoridade está sobre eles também. Não precisa ficar ligando: missionária, vem aqui. E você? Você não sabia que você tem essa autoridade? Parece igual aquela história de uma senhora que tinha um quadro. E nesse quadro tinha uma herança, ela nem sabia. Você tem a sua autoridade e você não sabe, mas a partir de hoje, não precisa chamar A, não precisa chamar B, não precisa chamar C. Só levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus de Nazaré. Aqui você não fica, aqui você não trabalha, aqui você não reina. Quem reina é Jesus de Nazaré. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora, o Espírito entrou nesse homem. Aqui Jesus está dizendo que ele saiu, mas se ele saiu é porque ele entrou. Quando o espírito imundo entra no homem, o que acontece? Em Lucas 13:10, coloca enfermidade. Porque aquela mulher andava encurvada, porque tinha um espírito de enfermidade. Quando o espírito imundo entra e habita dentro da pessoa, em Marcos capítulo 5, diz a Bíblia que aquele jovem de Gadara, ele andava sem juízo, nu, e também ele não tinha morada mais com a sociedade. Então o espírito imundo, primeiro, vai fazer esse jovem perder o juízo. Segundo, vai fazer com esse jovem perca a moral e ande na imoralidade, porque ele andava nu. Terceiro, o espírito imundo vai fazer com que esse jovem
ele fique uma pessoa antissocial. Por quê? Porque ele não morava mais na sua cava, morava nos sepulcros e nos montes. É isso que o espírito imundo faz com uma pessoa. Deixa ele sem juízo, deixa ele praticando a imoralidade e deixa ele uma pessoa antissocial. Tem mais. O que o espírito imundo faz quando habita dentro de uma pessoa? Em Marcos 9, versículo 22, daquele jovem lunático, ao qual o pai vai responder para Jesus. É desde a infância que isso acontece com ele. Toda vez o espírito imundo lança ele na água e lança ele no fogo para o matar. O espírito imundo, quando está habitando dentro de uma pessoa, a função dele é matar. Mas eu vou esticar mais. É matar, é roubar e é destruir. O espírito imundo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele vai ensinar doutrinas de demônio quando ele está habitando dentro de uma pessoa. O capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo está escrito: mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo expressamente diz, que nos últimos tempos muitos se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Doutrina significa ensinamento. Então, para essas pessoas ensinarem assim é porque está endemoniada. São doutrinas de demônio, dando ouvido para espírito enganadores. Então, quando o espírito imundo está numa pessoa, coloca enfermidade, deixa ele sem juízo, deixa ele praticando a imoralidade e antissocial. Também o espírito imundo, quando está dentro da pessoa, lança a pessoa no fogo, na água, seja para tentar matar. E quando o imundo está em uma pessoa, o apóstolo Paulo disse para Timóteo que eles ensinam doutrinas de demônio. É isso quando acontece quando o espírito imundo está dentro de uma pessoa. Essa é uma das obras que o espírito imundo faz quando está morando dentro de uma pessoa ou dominando uma pessoa. Mas não fica triste não, se você tem alguém na família que está desta forma. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 8 da sua primeira carta: quem comete pecado é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vou repetir, aleluia, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em Lucas 13:10, a obra foi desfeita, ela se endireitou. Marcos 5, a Bíblia diz que ele ficou em juízo vestido e voltou para sua casa. Marcos 9:22, o demônio saiu e o menino ficou são. Aleluia, Deus também nessa noite se manifestou pelo poder da palavra, assim como Jesus se manifestou desfazendo as obras do diabo. Nessa noite também as obras do diabo será desfeita na vida daqueles que estão sendo influenciados e possessos por ele. Em nome de Jesus, as obras vão ser desfeitas, as obras vão cair por terra, a macumba vai ser desfeita, a influência maligna vai ser desfeita, o vício vai ser quebrado e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Você acredita nisso? Acredita? Então levanta a mão para dar glória, dizendo para Jeová: eu acredito que as obras do diabo, Jesus vai desfazê-las. Aleluia! Ele reinava, não vai reinar mais. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda em lugares, olha só isso aqui, anda em lugares áridos, buscando repouso
mas não encontra. Espera aí. Quando ele sai, ele anda em lugares áridos. Aí ele está procurando um repouso. Aí ele não encontra. Aí o que ele diz? Ele vai voltar para a casa de onde saiu. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Ele anda em lugares áridos, mas ele não se conforma e quer voltar para casa. Por quê? Porque os espíritos imundos não querem ficar só nas regiões celestiais. Os espíritos imundos não querem ficar só vagando em lugares áridos. Os espíritos imundos, ele quer habitar em um corpo. E isso nós temos na Bíblia com certeza. Em Marcos 5, quando aquela legião de demônio estava na vida daquele jovem, antes de Jesus expulsá-lo, eles vão dizer para Jesus: permita-nos que entre na manada de porcos. Pronto, aqui eu já peguei. O que eu peguei? Aqui eu peguei que os espíritos imundos não querem ficar em lugares áridos. Os espíritos imundos querem habitar em um corpo. Pode ser de um animal ou pode ser de um ser humano. Porque a legião pede para Jesus: manda-nos e nos autoriza a entrar nos porcos. Por quê? Porque eles querem habitar em um corpo. Vou repetir, eles querem habitar em um corpo. E ele fica caçando. Deixa eu ver aqui. Estava andando em lugares áridos, não estava? Aí depois ele voltou. Não achou repouso? Repouso é um corpo. A legião não queria sair andando pelos lugares áridos. Quer entrar nos porcos, porque eles querem um corpo para repousar. Para ele começar a fazer as suas obras. Aí ele fica. Aqui não. Fica procurando. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar ou destruir. Aí fica ao nosso redor. Derredor. E fica procurando. Está andando em lugares áridos. Depois fica procurando um corpo para habitar, porque ele não quer habitar nos lugares áridos, segundo a Bíblia, porque não tem repouso, quer achar um corpo para entrar. Aí ele vem aqui, fica procurando. Quando chega aqui, a casa já está habitada. Quem? O Espírito de Deus. Aleluia! Ele quer habitar num corpo, só que a Bíblia me dá a receita para eu me blindar. Primeiro, Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Blindagem contra o inimigo. Eu estou sentindo Jesus aqui, é a palavra de Deus, lá para cá é até. Aleluia, ele anda em lugares áridos, não fica contente e vai procurar um corpo. Quando ele acha esse corpo, ele vê o crente se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele fala: aqui não dá para entrar. Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Só que no capítulo 4, verso 25, o apóstolo Paulo vai dar receita. Versículo 25. Não mintais um para os outros. Versículo 26. Está escrito: ireis e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Versículo 31. Livrem-se de toda mágoa, toda ira, toda cólera, toda blasfêmia e toda gritaria. É a blindagem para o diabo não entrar. Alabracai a terra. Aleluia.
Quem está blindado aqui, levanta a mão para dar um glória bem gostoso para Jesus. Bate no peito assim, diz: aqui está blindado. Eu sou blindado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Aleluia. O demônio fica andando quando procura. Está lá o crente meditando no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Estamos blindados pelo jejum, pela palavra, estamos blindados pelos louvores, estamos blindados pela oração, estamos blindados pela mudança de atitude e arrependimento, estamos blindados por Deus. Blindados por Deus. Aleluia. Buscando repouso, mas não encontra. O 44. Então diz. Olha, o espírito imundo diz, ele diz. Olha o que ele diz. Voltarei para minha casa. Hã? Como é que é? Voltarei para minha casa. Então, peraí. Voltarei. Isso quer dizer, pastor, que ele sai. Só que ele volta. Sabe por quê? O espírito imundo, ele é insistente. Ele sai desse homem, só que ele quer voltar para esse homem. Isso me fez entender que quando uma pessoa é liberta, não pense essa pessoa que o espírito que saiu dentro dele não vai ficar procurando brecha para entrar de novo. Porque ele é insistente. Agora o que me chama a atenção é que ele diz assim, ó: voltarei para onde? Para minha casa. O que o senhor falou para ele mesmo? Essa palavra foi boa. O senhor falou, essa palavra foi boa. Já é dele. Já declarou que a casa é dele. O espírito imundo já declarou que a casa é dele. Voltarei para minha casa. A palavra minha é um substantivo de possessão. Voltarei para minha casa. Está acabando, né? Eu tenho a palavra de Deus aqui agora. Estava falando com a minha esposa. Eu falei: olha, Isa. Ela é professora e chega muito tarde, por isso que eu nunca trouxe ela aqui. Vou ter que trazer ela aqui com a minha filha. Voltarei para minha casa. Ou seja, substantivo de possessão. Minha casa. Essa casa aqui não é nem dele e nem minha. De quem é essa casa? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis vós que vós é templo do Espírito de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Meu Deus. Oh Deus do céu. Está sentindo não a presença dele não? Está sentindo não? Levanta a mão. Você não é casa sua e não é casa de espírito imundo. Você é a habitação do Espírito de Deus. Abracalaté, tu que anda lá, abracai, até bate no peito com fé. Fala: aqui é a habitação do Espírito de Deus. Aqui não tem espaço para espírito imundo. Aqui não tem espaço para influência maligna. Aqui não tem espaço para possessão. Aqui tem espaço para o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Que é dele.
que anda lá para cá e até. Aleluia! Não é casa minha, não é casa deles, é casa de Deus pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe. É casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus. É casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus. Teu filho pode estar lá, mas ela é casa de Deus. Teu parente pode estar lá, mas é casa de Deus. Pode estar no mundo, mas é casa de Deus. Pode estar na favela, mas é casa de Deus. É casa de Deus.